Ciência. E como é habitual todas as terças-feiras, o Magazine Ciência, esta semana preparada por Luís Guita. Os micróbios podem ser úteis para o sistema imunitário e para nos protegerem contra organismos que provocam doenças, mas estão a desaparecer nas sociedades modernas. A falta de uma dieta diversificada e saudável, o consumo de alimentos muito processados e o uso de antibióticos são alguns dos fatores de um estilo de vida ocidental que são responsáveis pela perda da diversidade da microbiota. Para garantir a saúde de gerações futuras, preservando a diversidade de micróbios, os investigadores do Instituto Gulbenkian de Ciência, Carina Xavier e Luís Teixeira, integram o painel de peritos científicos que, a nível mundial, vão dinamizar a recolha de amostras, nomeadamente junto de países de língua oficial portuguesa. Os micróbios encontrados em humanos ficarão guardados num cofre forte que funcionará como uma arca de Noé microbiana. A RFI esteve nas instalações do Instituto Gulbenkian de Ciência, em Oeiras. A investigadora Carina Xavier começa por nos explicar qual o objetivo da criação do cofre da microbiota e da importância destes micróbios para as gerações futuras. O que nós queremos fazer é guardar pelo menos um indivíduo de cada espécie dos micróbios que coexistem connosco nos nossos intestinos. Isto é a microbiota intestinal, que são uma floresta de micróbios que coloniza os nossos intestinos logo à nascença e que nos acompanha durante toda a nossa vida. Se cuidarmos bem dessa microbiota, podemos beneficiar das suas propriedades benéficas para a proteção contra infecções, contra doenças crónicas de inflamação. Mas pronto, acho que vamos falar mais sobre porque a importância de guardar estes micróbios num cofre que garante a sua existência para as gerações futuras. Estão a contribuir para a criação de uma espécie de arca de Noé de micróbios. Mas, em princípio, os micróbios, se calhar, assustam muita gente. Porque a necessidade de criar esta arca de Noé, este cofre de micróbios, de microbiota? O que se passa é que nós vimos muito mais falar sobre os micróbios que nos fazem mal e que nos causam doenças do que aqueles que são benéficos. E a realidade é que a percentagem dos micróbios que são patogénicos, que significa os micróbios que causam doenças, é muito menor, mas muitas ordens de grandezas menores do que os micróbios que ou não nos fazem mal ou aqueles que efetivamente nos protegem. Quando nascemos, começamos nos primeiros anos de vida a ser colonizados por um conjunto de bactérias de muitas espécies diferentes e em adultos temos pelo menos um número praticamente igual ao número de células de bactérias que temos de células humanas. A diversidade que nós temos no nosso organismo em termos genéticos de bactérias é muito maior do que a diversidade que temos de genes humanos. Nós vivemos com estes organismos que vivem em simbiose connosco e que evoluímos durante milhares de anos em simbiose com estes organismos e dependemos deles para muitas funções fisiológicas. Estes micróbios que colonizam os nossos intestinos funcionam quase como uma floresta que é a primeira barreira contra esses tais outros patogénicos que queremos evitar. E há muitos fatores ambientais e do nosso comportamento que podem destruir essa barreira. E quando isso acontece, tornamos-nos muito mais suscetíveis às tais infecções e a outro tipo de doenças. Quais são os fatores que podem prejudicar e danificar esta dita floresta de micróbios que colonizam os nossos intestinos? Para termos uma microbiota saudável, temos que ter uma dieta diversificada e saudável, porque efetivamente estes micróbios alimentam-se dos alimentos que nós ingerimos. E o que nós observamos é que as populações que vivem em centros urbanos, que utilizam muito mais dietas processadas, que são constituídas por açúcares simples e com excesso de gordura, essas populações têm uma microbiota muito menos diversa do que populações que vivem da agricultura ou mesmo da recolha de alimentos selvagens. Pronto, isso é um dos fatores principais, é a dieta. Os outros fatores que podem afetar muito a composição, estragar a dita microbiota, ou seja, esta floresta de bactérias nos nossos intestinos, pode ser, por exemplo, o uso de excessos de antibióticos e de outros tipos de medicamentos. Os antibióticos continuam a ser essenciais para combater infecções. Quando estamos doentes e somos diagnosticados por um médico com uma infecção, temos que tomar antibióticos porque isso ainda é a única ferramenta que temos efetivamente para tratar essas infecções. Mas acho que todos nós sabemos que todos os medicamentos têm efeitos secundários e um dos efeitos secundários dos antibióticos
é danificar estes micróbios que temos naturalmente nos nossos intestinos. Portanto, devemos usar antibiótico quando são prescritos pelos médicos, mas só nessas situações. E o que nós gostávamos de futuro poder conseguir é que, após o combate de uma infecção, após o tratamento com um antibiótico, arranjemos maneiras de ajudar a repor a composição da microbiota saudável. Isso é o que pensamos que a médio e curto prazo se deve conseguir. Mas para isso precisamos de ter a certeza que guardamos os nossos micróbios de uma forma segura para garantir a sua sobrevivência para as próximas gerações. É nessa perspectiva de contacto com populações onde a alimentação ainda não está recorrendo a tantos produtos processados, que têm em perspectiva o contacto com investigadores nos países africanos de língua oficial portuguesa. Sim. Nós gostávamos de fomentar equipes de investigação de países africanos de língua oficial portuguesa, fomentar o interesse pela investigação na microbiota para termos a certeza que vamos aproveitar a biodiversidade que pensamos que existe nestes países, em alguns centros mais remotos e com estilos de vida mais tradicionais. Não somos nós que pensamos que devíamos ir lá fazer esses estudos, nós o que gostávamos era mesmo que os centros académicos e de investigação nesses países, que se quiserem trabalhar em colaboração connosco, pudéssemos, em primeiro lugar, gostávamos de fomentar esse interesse e, se necessitarem, de nós contribuímos para ajudar como é que podem fazer essa investigação e fomentar, por exemplo, a coleção desses micróbios nessas populações que nós achamos que vão ter micróbios que são interessantes e importantes guardar no dito cofre da microbiota. Já existem contactos nesse sentido com investigadores do SPALOP? Conseguimos fazer alguns contactos nos últimos 6 meses ou assim. Tivemos a preparar um simpósio que ocorreu no dia 13 e 14 de janeiro e tivemos a participação de investigadores do CISA em Angola, em que eles nos ajudaram a organizar este simpósio, mas também tiveram a falar dos seus projetos de investigação e esperemos que isto dê continuidade a mais conversas, que possam surgir colaborações entre nós e os investigadores do CISA. Também tivemos representantes do CISM de Moçambique, de Manhissa. No caso de Moçambique foi através do professor Dr. Inácio Mandemando. No CISA tivemos a Elsa Fortes a falar da sua investigação, com o apoio da doutora Jusceline Neto, e também o Miguel Brito, aqui da Escola Superior de Saúde em Lisboa, que tem vários projetos com o CISA e com o CISM. Também tem sido uma boa ponte, mas estes acho que foram os nossos principais contactos, para não estar a esquecer de ninguém. Mas o que nós fizemos foi termos investigadores de todo o mundo a falar sobre a importância da microbiota para a saúde, e com alguns exemplos de projetos de investigações mais locais de Angola e de Moçambique, e tivemos também representantes do Ghana e da Etiópia. E para quem não teve a oportunidade de participar, vamos ter disponível em breve os vídeos dos vários palestrantes que vão ficar por acesso livre no YouTube. Ouvimos a investigadora do Instituto Gulbenkian de Ciência, Carina Xavier. De Lisboa, Luís Guita, para RFI.